Queridos amigos, é com alegria que compartilhamos dessa festa espiritual. Procurei-te, desarvorado e triste, pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Cobri os meus sonhos de angústia, dilacerando todas as minhas esperanças em vãs tentativas de te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz e tombei vencido. Defrontei-me um dia com duas estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada e amei-a. A sua voz sem palavras e a música da sua necessidade fizeram-me encontrar nós três, o próximo, a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não cesses de cantar, ó brisa ligeira que passeias pelo vale, nem interrompas o teu curso, ó água transparente do regato. Toda musicalidade que embala a natureza faz-se partitura para que o cantor destrave a voz da sua garganta e inunde o mundo de harmonias. Essa é a expressão que poderia sintetizar na psicografia do espírito Rabindranath Tagore o nosso encontro desta tarde de domingo, no que tange a missão existencial do homem e suas escolhas. Efetivamente, nós precisamos contextualizar essas palavras-chave que intitulam a nossa fala: missão, existência e escolhas, para que possamos entretecer uma análise que dê conta de poder favorecer o entendimento da temática, que é grandiosa. Para tanto, eu vou evocar a figura singular de um jovem psiquiatra e neurologista de Viena, que foi aprisionado nos campos de concentração pela Segunda Guerra Mundial, Viktor Frankl, e que viveu uma experiência que nos dá, em boa medida, aquilo que todos procuramos entrever numa perspectiva de maior alcance à luz do pensamento espírita. Viktor Frankl foi levado para o campo de concentração e experimentou aquilo que o ser humano pode experimentar em termos de maior nível de dificuldade para a sua sobrevivência. A rigor, ao chegar no campo de concentração, ele entrevia os seres humanos que os espantalhos talvez pudessem ter maior beleza, posto que as pessoas estavam de tal modo depauperadas do ponto de vista físico. A fome era tão intensa e o processo de trabalho forçado que se multiplicava ao longo dos dias era tão desafiador que parece que eram corpos feitos de ossos, cujas roupas lhe caíam, qual se fosse um cabide em que se lançasse uma roupa e que se agasalhasse muito bem. No entanto, o olhar era cinzento. A pessoa ficava com uma roupa por mais de um semestre, um ano. Era impossível lavá-la, porque em muitas das ocorrências durante o campo, as estações invernais não permitiam acesso à água. E o corpo ia comendo os processos proteicos da própria estrutura orgânica e era difícil entrever o design dos músculos, mesmo dos glúteos, que são abundantes. Era um processo em que o ser humano experimentava a autofagia
decorrente da fome. A comida era escassa, eram 300 gramas de pão, 200, e uma sopa rala, que dependendo da circunstância te vinha algumas ervilhas ou algumas batatas, a depender daquele que servia os condenados, os prisioneiros. Um trabalho que se começava pelo início, terminava ao anoitecer, e sempre exaustivo, não ensejava o processo da recuperação do corpo. O repouso e a ausência de nutrientes conspiravam para que as pessoas ficassem num estado de inanição e não poucas vezes fizessem os processos trágicos do delírio e em muitas ocorrências se lançassem no ferro, no arame farpado, para o suicídio, ser a porta libertadora, assim pensavam, de um estado de crueldade nunca vista. Viktor Frankl, em tendo conhecimento psicológico, teve a oportunidade de fazer algumas avaliações desse lugar e pôde entrever, vivendo ele próprio, a experiência de agressividade cruel e de abandono de tudo quanto se pode representar como fazendo parte da dignidade humana, da alimentação, a forma como se trata o outro ser. Viktor Frankl, experimentando toda a miserabilidade que é possível ser experimentada, ousou entretecer um olhar diferenciado em função de um movimento que ele era inerente como um profissional da área da psicologia, da psiquiatria, médico que era, por ser jovem e, acima de tudo, por ser um espírito missionário, que deveria, a partir da sua própria experiência, entretecer uma nova abordagem psicoterapêutica na Terra. E entreveria, portanto, uma nova conceituação do que seja existência, vivendo no século da análise existencial materialista, que enquadrava o ser humano dentro do parâmetro de berço e túmulo. Viktor Frankl se distinguiria por ser uma pessoa que teria um outro olhar diante das circunstâncias que se multiplicavam, desafiadoras, caminhando com o sapato sem poder ficar amarrado, em função do edema que lhe tomava as pernas e os dedos, cravejados pelo frio e pela neve, que lhe ensejavam ferimentos e que impediam de fazer uma caminhada tranquila, suave. Deveria, dentro do pelotão, num insight, entrever uma nova forma de poder se colocar diante dos desafios de uma existência miserável. Quando alguém do seu lado diz: imagine que se as nossas esposas estivessem vendo a gente agora marchar. A abordagem era destrutiva, pessimista, negativa, mas ele tomou no sentido melhor. Começou a pensar se a esposa estivesse vendo-o marchar heroicamente, e começou a se deixar levar pela fantasia daquele momento, e a partir de então, ele criaria processos meditativos da imaginação ativa, e todas as vezes que ele era posto numa situação difícil, ele se desconectava um pouco daquela realidade para imaginar, a posteriori, como ele poderia estar trazendo aquele conteúdo de brutalidade, como ele sobrevivera. Imaginava-se falando para uma plateia, imaginava fazendo um discurso para a esposa, para os seus conterrâneos, para a academia, sobre como sobreviver num campo de concentração. E assim, quando ele se dava conta, depois de viajar vários quilômetros a pé, ele tinha chegado ao lugar no qual ele deveria fazer a escavação para a colocação de um trilho, por exemplo, ou para a colocação de tubos que deveriam nortear o caminho das águas subterrâneas. E ali, ele foi podendo entrever que quando ele caminhava conectado com essas visões meditativas,
Ele conseguia aurir uma energia diferente, se abstraía do sofrimento, da dor, e conseguia de alguma forma como que encurtar o tempo do sofrimento, experimentando apenas o movimento de estar se projetando para o futuro numa imaginação positiva. Esse ensejo lhe daria a possibilidade de sobreviver. Não obstante tivesse uma contextura frágil, ele começava a lembrar da esposa, que era o seu grande amor. Era recém-casado, faziam 4 anos. Ele lembrava-se dela e, diz ele, os momentos de meditação remetiam para o cotidiano. Era atender o telefone, era o abrir a porta, era um deslocamento singelo. Esses elementos do cotidiano lhe fertilizavam a alma enquanto ele estava diante de um desafio cruel, para poder sobreviver à fome, à desnutrição e a um trabalho que era um trabalho forçado. E assim Viktor Frankl vai vivendo a vida no campo de concentração nazista e dando-se conta que as pessoas corpulentas, fortes, bem nutridas, mas apoucadas psicologicamente e espiritualmente, morriam cedo. Aqueles que eram mais afeitos aos aspectos intelectuais e espirituais conseguiam sobreviver em detrimento daqueles outros que, em função do pessimismo, logo se entregavam ao desânimo, o processo da imunidade decaía e eram tomados pela infecção, pelo tifo ou outro tipo de patologia epidêmica e faleciam. Quando não faleciam simplesmente por se entregarem no chão e não quererem mais levantar. Ele foi percebendo que o que movia a existência era algo que o projetava para um sentido positivo da vida. Ele deu-se conta e pôde salvar algumas pessoas que pensavam em suicídio, rompendo com o código no campo de que ninguém devia intervir quando alguém tentasse o suicídio. Mas ainda assim, ele pôde convencer alguns, por exemplo, um cientista, que dizia que já não tinha mais razão para continuar lutando, e ele disse, mas não tem nada para você fazer quando você sair da guerra? Ele disse, não, tem uma obra que eu preciso concluir. E ele começou então a estimular o cientista para que pensasse na obra que estava inacabada do campo da ciência. Há um outro que lembrava do filho. Ele disse, o seu filho o aguarda. É importante sair do campo de concentração para poder entrever, rever o filho. E ele percebeu que quando se tem um sentido existencial, você pode suportar sofrimentos. E ele evoca uma frase de Nietzsche, que era materialista, numa análise pessimista, e que dizia num raro momento de lucidez, mas de lucidez centrado no processo materialista, de que o ser humano, quando tem pelo que viver, ele pode suportar quase qualquer como. Se eu tenho pelo que existir, eu posso suportar quase qualquer sofrimento. E Viktor Frankl, que ensejaria fazer essa análise para além do materialismo, porque diria que há um suprasentido, que vai para além dos limites meramente humanos, e enseja estabelecer como uma metodologia de abordagem psicoterapêutica do sentido, a logoterapia, como a grande estratégia para poder sobreviver no campo de concentração. Então, dizia ele, as pessoas que aguardavam terminar a guerra na época da Segunda Guerra Mundial, quando chegava, por ocasião do Natal, chegava o Natal, havia um índice de mortandade imenso, porque eles entravam em desesperança. Aqueles outros que aguardavam, fixavam uma data em que não se estabelecia, as pessoas abriam mão de vida, ou se suicidavam, ou morriam de infecção, ou simplesmente morriam se entregando ao desfalecimento, quase mortas que elas já estavam. Mas ele dizia, eu fazia a abordagem da vida diferente. Enquanto as pessoas diziam que se não houvesse possibilidade de sobrevivência, não havia possibilidade, não havia motivo para continuar lutando, ele dizia, não. Se o sofrimento não tem sentido, e se a morte não apresenta um horizonte de sentido, não vale a pena viver a vida e sobrepujar a guerra.
Há que ter um sentido para o sofrimento, há que ter um sentido para a morte. Então ele propõe, numa análise delicada e muito profunda, de que o ser humano, no campo de concentração, que desejava fazer perguntas para que a vida lhes respondesse, esses morriam. Mas ele dizia que ele, como alguns poucos, que esperavam responder às perguntas que a vida fazia, esses viviam. Parece um jogo de palavras, mas não é. O que a vida quer de mim e o que eu quero da vida é a síntese. O que eu quero da vida, eu estabeleço para mim o tipo de vida que eu quero. Se não tem, eu me frustro. E ele dizia, não, a pergunta tem que ser feita diferente. O que é que a vida quer de mim? E se eu entendo o que a vida quer de mim, a minha resposta, ela passa a ser diferenciada. E assim o fez. Desde a seleção de prisioneiro, quando ele chegou no terminal para acessar o campo de Auschwitz, até os diversos momentos em que ele fugiria ou não fugiria, tudo ele fez conforme a consciência, seguindo a intuição, entendendo que a vida sempre tem uma resposta adequadamente positiva se você consegue responder às demandas da vida adequadamente. A vida lhe dota de elementos surpreendentes se você consegue decifrar o que é que ela quer de você. É nessa perspectiva que ele vai criando a logoterapia. E esse homem tão incomum, que fora agredido várias vezes e que estivera no beco da morte por muitas ocorrências, ele aprenderia no campo de concentração, fazendo as suas anotações, de que o ser humano, se ele não tem um sentido existencial, ele não consegue ir muito longe. E assim, ele se colocou no mundo, e vivendo naquela circunstância tão dramática, quando aqueles que estavam no campo de concentração, ao chegada da Cruz Vermelha, anunciando que a Segunda Guerra estava encerrando, e um grupo deveria ser remanejado, e ele não fora contabilizado nesse número, porque o seu chefe esqueceu de colocar o nome. Mais tarde, entendendo que aquele não da vida para que ele embarcasse deveria ter um sentido, e que ele tinha que entender o sentido e não se revoltar, descobriria que aquele grupo que fora, na verdade, fora para o incineramento. A guerra ainda não tinha acabado, e mais uma vez ele experimenta o processo da sobrevivência, movido pela expectativa de encontrar o seu grande amor. A sua esposa, que deveria estar a alguns quilômetros ali do campo de concentração onde ele habitava. E quando ele sai, ele se surpreende, porque o seu pai morreu no campo de concentração, a sua mãe morreu no campo de concentração, o seu irmão morreu no campo de concentração, e a sua esposa morreu no campo de concentração. E quando o repórter lhe pergunta, o que você quer fazer da vida? Ele diz, eu espero fazer da minha vida uma vida digna de ser vivida. Ele tinha perdido tudo. Aquilo que era o seu anseio falecera, fora subtraído. A vida deveria querer dele o que agora? E ele traz as respostas adequadas quando, para além da logoterapia, da terapia do sentido, ele, junto com outros profissionais da época, com a experiência da Segunda Guerra Mundial, cria a abordagem humanística, que deixou, do ponto de vista psicológico, de apenas de avaliar conflitos, problemas, castrações, inibições, decorrentes do processo sexual ou do exercício do poder, numa visão de Adler, dentro da psicoterapia daquela época. Ele propõe um outro olhar, o olhar de que o ser humano está além das suas negatividades, ele tem a sua positividade. É necessário valorizar a criatividade, a liberdade, o amor, a vivacidade. Ele propõe, junto com outros, na abordagem humanística, de que o ser humano não é só dor, é dom, não é só sombra, é luz. E mais tarde, junto com outros ícones da humanidade, missionários que reencarnaram com o objetivo de dotar a humanidade de um novo salto de qualidade no campo da evolução psicológica, pedagógica, médica.
e cultural, surgiu a visão da abordagem transpessoal, que era a abordagem humanística acrescida do aspecto espiritual, da espiritualidade. E ele é um desses que comunga nessa estrutura formosa que dota o mundo desse olhar transpessoal, que pode ser usado na administração e na pedagogia, na psicologia ou na medicina. É um olhar de vida, quando se coloca no mundo, como a quarta força da psicologia, ou como esse movimento cultural plural que está muito para além do processo psicológico. É nesse vão da história que nós vamos encontrar essa coincidência da visão de Frankl com a abordagem que o Espiritismo nos traz. Porque existência não diz respeito apenas a uma visão que nos empareda no corpo, que nos identifica com o corpo. A perspectiva espírita estava centrada no seu objeto de pesquisa, que era o espírito. Necessariamente, portanto, é um paradigma que está para além da matéria. A abordagem dos espíritos, a Allan Kardec, o cuidado judicioso do codificador ao pesquisar os espíritos e os fenômenos mediúnicos, é para construir uma proposta de olhar de vida que está centrado numa ciência, mas não no objeto material, mas numa ciência que está focada na transcendência. O objeto da ciência espírita é o espírito. E como decorrência, portanto, deveria se entrever uma nova forma de raciocinar, um jeito de poder compreender a vida filosoficamente. E daí, desse conjunto científico-filosófico, decorria uma ética, um jeito, portanto, de viver, de agir, de se posicionar diante de si mesmo e do outro no contexto da humanidade. Essa antropologia centrada no espírito que o Espiritismo resgata, fala-nos, portanto, de uma visão de existência que está para além do corpo. Eu não tenho um espírito, como muitos de nós dizemos, eu sou um espírito, eu tenho um corpo. Eu não sou um ser humano fazendo uma jornada espírita, eu sou um espírito fazendo uma jornada humana me valendo do espiritismo, o que é inteiramente diferente. Esse olhar, portanto, nos apresenta uma perspectiva de compreensão de que a vida tem um sentido e de que quando estamos encarnados, nós deveríamos sempre nos perguntar o que a vida quer de mim, ou se preferirem, o que Deus quer de mim nessa vida. Essa pergunta que nós deveríamos fazer para poder reflexionar, consultar a consciência e dar as melhores respostas, quase sempre ela é substituída por uma vida que nós projetamos para nós mesmos, desconectado da nossa transcendência. E colocamos uma vida emparedada numa perspectiva tão somente materialista. A despeito de sermos espíritas, vivemos como se fôssemos morrer e nos surpreendemos com a morte. É lógico que a morte, pelo instinto de conservação, reserva-nos alguns receios, mas a desesperação diante da desencarnação não faz sentido para um conteúdo de doutrina que aponta para um sentido que transcende, para um supra-sentido, na linguagem de Viktor Frankl, da logoterapia. O Espiritismo, portanto, em sendo essa doutrina, nos fala de uma existência física, mas que é transcendente. A vida deixou de ser um momento biológico, para também sê-lo, mas a vida o transcende enquanto manifestação corpórea. A vida é um fenômeno perene, não é terrenal, é eternal. Eu vivo antes, durante e depois do corpo. O corpo é uma experiência biológica que fenece, que é autolimitada pelo fluido vital. Por mais que tenhamos vida corpórea, o corpo um dia vai se exaurir. Mas a vida, jamais. Vim para que tenhais vida, e vida em abundância, na fala de Jesus. Era uma perspectiva de nos deslocar desse pequeno lugar onde nós nos emparedamos, que é o corpo, nessa ilusão acanhada dos 5 sentidos, que ficam restritos a uma vida empobrecida, pequena,
Porque como vamos olhar uma vida nessa perspectiva, se trazemos uma doença grave, insidiosa, que não tem cura, degenerativa, ou se um filho nosso nasce com uma deficiência congênita grave? Como é que eu vou conceituar e me colocar diante da existência se eu não compreender, para além desses limites, o que se estabelece dentro do nosso contexto de vida, quando alguém que nos é muito caro derrapa fragorosamente para equívocos irreversíveis? Pelo suicídio, por exemplo. O que dizer a um pai ou a uma mãe sobre um filho que se suicidou? Assim, o Espiritismo nos desloca de uma posição pontual para uma posição mais panorâmica e nos enseja a avaliar acerca do nosso livre-arbítrio, para podermos alinhavar a nossa posição enquanto escolhas que devemos fazer. Porque na visão clássica, nós somos absolutamente livres e deveríamos ser responsabilizados por tudo que nós fazemos. Mas a cultura italiana, na fala e nas contribuições de César Lombroso, na antropologia criminal, trouxe-nos a visão de que o corpo, ele enseja, portanto, a limitação do livre-arbítrio e atribui-se ao corpo grandemente a manifestação do ser na composição das suas escolhas. É evidente que alguém que nasce com síndrome de Down está limitado no seu processo de escolha. É alguém que nasce com uma síndrome mais grave, como a síndrome de Patou, por exemplo, em que a pessoa vive apenas um mês, em média, ela está limitada na sua circunstância de vida. Ou um anencéfalo, que aparentemente tem apenas uma vida vegetativa, está limitado no campo da expressão do seu livre-arbítrio. Mas, seguindo-se na escola positivista italiana, como discípulo de César Lombroso, viria Rafael Garofalo afirmar que o ser humano tem uma dimensão psicológica, que ele não é só corpo, ele também é escolha, ele tem um psiquismo e abre um espaço, portanto, para colocar as escolhas nesse âmbito da subjetividade, não só da objetividade corpórea, mas da subjetividade psíquica. Enquanto que um outro discípulo faz um outro olhar. Érico Ferri propõe de que os fatores sociológicos é que determinam a capacidade de escolha do ser humano. E quando nós nos olhamos para avaliarmos na perspectiva espírita, nós vamos perceber de que todos eles têm razão e não têm, porque não é o corpo que define o nosso livre-arbítrio, não é os fatores mesológicos, sociais que definem o meu comportamento, tampouco eu sou completamente livre para querer ser o que eu queira ser. Há fatores variados. A escola clássica, a escola que senta no corpo, a escola que favorece a análise dos fatores sociológicos e psicológicos, todas elas têm um pouco de razão do pedaço da grande verdade que o Espiritismo consegue trazer-nos para avaliarmos de que quando você está sentado aí, sentado na posição que você está, dormindo ou acordado, isso depende de escolhas. Se você comeu muito, naturalmente o cérebro está escasseando-se de sangue. E aí você sente uma sonolência. E você atribui o obsessor. O obsessor é o estômago. Você foi demasiadamente generoso no prato. Excedeu-se. É um fator biológico que está interferindo na sua concentração. Mas se você está ao lado de uma pessoa que fica cutucando você a todo momento para comentar alguma coisa, ou puxando o WhatsApp, se tu não sabe o que aconteceu e começa a mostrar o WhatsApp para você, naturalmente você está influenciado socialmente para assistir essa palestra. E ainda que você queira, tenha comido frugalmente, se sente meio que isolado, para poder prestar atenção, à medida que você vai prestando atenção aqui e acolá, algo é dito que não chega bem. E aí você já se aborrece e desconecta um pouco. Depois você se volta a conectar. Ou então você quer prestar atenção, mas tem algo que vem de um lugar que você não sabe onde é, que às vezes é de fora, espiritual, e começa a dizer, ridícula essa colocação. Não faz o menor sentido. E você começa a fazer um diálogo interno com o espírito que está assistindo a palestra com você. Ou com algo que está dentro de ti, no teu inconsciente profundo. Uma subpersonalidade
que diante do que é dito, ela emerge e começa a litigar com o teu consciente, como se tivesse dois eus num só. E, na verdade, nós somos legião, porque nós somos um grupo de subpersonalidades, resultado das múltiplas encarnações. Elas emergem. E você começa a discutir com você mesmo, quando você queria só prestar atenção, esvaziando a mente de tudo e de todo, e não consegue. Efetivamente, o Espiritismo, ele vai nos dando a intenção e a percepção de que a escolha é algo que está muito para além de todas as escolas. Hoje mesmo, quando vinha para cá, eu entrei no elevador e eu procurei o botão e não encontrei o botão. Olhei por milésimo de segundo e disse, será que esse elevador ele marca par ou ímpar? E por milésimo de segundo eu me respondi, porque eu já andei várias vezes no elevador do hotel que eu estou hospedado. E vi que não era. E aí eu encontrei, era o número 10, eu apertei o número 10 e tinha uma pessoa carregando mantimentos, funcionário do hotel. Eu ri, eu disse, parece até que eu estou bêbado. Ele riu. E aí eu, para tentar descontrair, porque eu não vi o número 10, incrível, eu procurava o número 10 e não via. E eu disse, então, brincando com ele para tentar descontrair, o elevador começou a circular, a descer, e eu disse, parece aquele cidadão que chegou em casa para abrir a fechadura, e a fechadura foi subindo, ele disse, ei, bebi muito hoje. Era uma aranha caranguejeira, ele achava que era a fechadura. Aí eu disse para ele, para descontrair, ele riu, e quando ele saiu, ele me deu a deixa, ele disse, bom descanso. 7h da manhã, não dá para bom descanso. Ele achou que eu cheguei da noitada. E eu achei que tinha sido convincente. Se ele quis ser generoso comigo, educado, num ato falho ele disse, você está precisando de cama, você não está conseguindo enxergar o 10, um hotel recém-inaugurado, cujos números estão ali esplendorosos, nada está gasto. Vejam, eu queria ver e não vi, de princípio. Ele que talvez quisesse me agradar e não me agradou, disse que eu estava cansado, e eu não estou tão cansado, acabado, assim como ele estava dizendo. Quantas coisas a gente quer, mas não consegue dizer. A gente quer ser gentil e diz algo que nos desagrada, porque está dentro da gente. Certa feita eu entrei num elevador com 2 amigos, e tinha um cachorro no colo de uma companheira. E nós 3 parecemos que estávamos num conluio contra os cães. Eu entrei, me posicionei, o meu amigo começou a falar com o cachorro de uma forma completamente bizarra. E a esposa dele disse assim, ele morre. Ela ia perguntar, ele morde? Ele morre. Nós 3 queríamos assassinar os cães. É evidente que socialmente nós não queríamos fazer isso. Nós queríamos ser agradáveis, criar um ambiente de descontração, mas todos nós 3, conjuntamente, demonstramos o nosso desagrado com um cãozinho que estava no colo da senhorita lá, que eu acho que se apressou em sair, com medo que acontecesse uma olhada para o cão. O nosso livre-arbítrio não é tão livre quando a gente pensa. Porque quando estamos nos colocando no mundo, nós não damos conta de avaliar que não são só os fatores hormonais, na tensão pré-menstrual ou menstrual, segundo alguns, que deixa a irritação, a ansiedade, o choro fácil, ou a depressão se manifestar por uma pequena ciclagem hormonal caracterizando que o corpo influencia o espírito. Não determina o livre-arbítrio, mas influencia conforme os espíritos, disseram Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. De que para além dos fatores sociais, quando você chega no Rio de Janeiro, você tem a aura do Rio de Janeiro. É uma aura descontraída, que eu também me permito repetir agora um outro lance no hotel. Eu fui descer, se eu desço de bermuda ou de calça comprida? Eu disse, não, desci formal, só eu estava de calça comprida. Todo mundo de chinelo e de bermuda. E hoje, só de mal, eu desci de bermuda. É o fator social que interfere no seu processo de arbitração, de escolha. É esse mundo interno que faz parte de você, que a gente tem apenas a consciência de um pequeno detalhe daquilo que somos,
como se fosse 5%, a ponta do iceberg é 5%, é o nosso nível consciente, tudo mais é inconsciente desta e de outras vidas, que interfere como verdadeiras pulsões, como se fosse gente dentro da gente decidindo o que é que a gente vai fazer ou não fazer. Quantas habilidades você tem e nunca aprendeu em lugar nenhum. Você trouxe como uma competência adquirida numa outra vida. E você, quando revela espontaneamente, configura de que você é um mestre na área, como eu tenho um amigo, da cozinha. Não teve pai, mãe, culinarista, chefes. No entanto, tudo que ele toca fica bom. Ele disse-me certa feita: Alberto, eu vou no restaurante, como uma comida, na semana seguinte eu reproduzo aquela comida de tal qual ela foi feita, ou melhor. Porque quando eu provo uma comida, eu sei dos ingredientes. E eu não sei porque eu sei que eu consigo reproduzir uma alimentação, como por exemplo no Pará, que tem muitas comidas típicas, com tanta precisão, sem nunca ter usado aqueles condimentos nos processos da combinação e no processo do fazimento dos alimentos. Ele, numa dada experiência de natureza terapêutica, foi para uma experiência feminil, no qual ele passou décadas cozinhando num castelo, como mecanismo de fuga em função de uma frustração jovem, enquanto jovem, de um relacionamento amoroso. Ele, enquanto mulher naquela encarnação, viveu para cozinhar. E quando ele saiu daquele mergulho no inconsciente profundo, ele dizia: agora eu sei, porque eu sei cozinhar. Ele não tinha esse repertório nessa vida, mas ele tinha um repertório dentro dele. E esse repertório vem espontaneamente como uma tendência, como uma inclinação. Mas a grandiosidade do pensamento espírita vai para além desses fatores sociobiológicos, desses fatores químicos, dos fatores intrapessoais, para falar também das interconexões espirituais obsessivas ou benfazejas, qual aquela que acontece conosco quando o nosso anjo guardião nos inspira, ou quando uma entidade tenta nos induzir para um descaminho. Vi essa experiência, só para compartilhar, ver como é difícil analisar a existência, a escolha e o quanto nós estamos seguindo ou não para a nossa missão. Era um amigo querido que veio da evangelização infantil, tinha se desconectado um pouco do movimento espírita, e agora apresentava uma síndrome do pânico, e buscava-me para uma ajuda psicoterapêutica. E nós o fizemos um trabalho longo. Ele foi se reconectando ao pensamento espírita, ao movimento espírita, e fez um caminho muito bonito, o que acelerou todo o seu processo de cura. Fazia homeopatia, enquanto medicação, psicoterapia, e fez o engajamento de natureza espiritual, que já lhe era familiar, mas de que ele tinha se afastado. Passado o tempo, começou a funcionar formosamente como um médium, com muita competência, com muita segurança. E depois de um longo tempo funcionando como médium, de repente começou a dar um blackout, ele começou a não produzir tanto, começou a sentir uma sonolência, isso começou a inquietá-lo, e surgiu uma angústia, que predizia que ele iria fazer a síndrome do pânico novamente, porque a ansiedade assomava. E ele então voltou a me procurar, para que pudéssemos fazer um olhar para além do cotidiano profissional. E quando eu estava conversando com ele me dizendo do aperto no peito, da angústia, que ele não estava produzindo como estava produzindo regularmente, mediunicamente, ele começou a ficar diferente. Eu disse: você está sentindo uma aproximação espiritual, não está? Ele disse: estou. E eu digo: tudo bem. Entrou espiritual aqui, teve permissão. Porque todo espaço profissional digno só entra espírito com permissão. Ou, a não ser que seja um ovode que vai junto com a pessoa. Mas esses encostos que estão fora, entra ou não entra de acordo com a seletividade do campo vibratório que você cria, pela ética com que você desenvolve o seu trabalho. Eu disse-lhe: permita o transe. Ele fez o transe e o espírito começou dizendo assim: esse miserável não presta. Tu sabes que ele não presta? Eu só fazia assim, porque eu nunca discordo de obsessor. Ele é um miserável. E começou a falar
usava todas as adjetivações e apontava para ele, procurando categorizar quem era a pessoa que eu desconhecia. E ele dizia: e ele é hipócrita, ele está enganando todos vocês, eu conheço ele mais do que vocês, porque eu conheço ele desde criança, eu o acompanho desde criança. Esse companheiro tem 40 e poucos anos. E lá pelas tantas ele diminuiu o tom de voz, depois de ter feito o seu grande desabafo, ter desqualificado o médium em foco, disse assim: engraçado, ele é tão hipócrita, mas às vezes até a hipocrisia dele é tão insistente que eu fico duvidando se ele é hipócrita mesmo. Aí eu notei que tinha uma nota falsa aí, que ele já estava sensibilizado. E eu fui para um diálogo tupiniquim, à luz do pensamento espírita, naturalmente. Eu disse para ele: esse miserável, fiz rapport com ele, fiz vínculo com ele, esse miserável está te ocupando muito tempo da vida. Tu não te das conta que tu estás já há mais de 40 anos com ele? Ele disse: é, e ele não vale nem um tostão, eu dizia. E tu estás perdendo tempo com alguém que não vale nem um tostão. E ele disse: é. E tudo que eu falava ele concordava, porque tudo que eu falava era o que ele queria ouvir. E lá pelas tantas eu disse: agora, pelo que tu perde tanto tempo com uma pessoa imprestável? Ele disse: é, mas se eu largar dele, ele vai embora. Eu disse: e aí? É imprestável mesmo, não presta para nada. Ele disse: não largo. E eu então lhe propus, disse: mas em nome de um imprestável, provavelmente tu abriste mão de grandes relações amorosas, não é? Ele disse: é, mas isso é para depois. Eu disse: não, não é para depois. Como é que você vive o imprestável e abandona o sagrado daquelas pessoas que foram fiéis a ti? Porque havia um processo de fidelidade que era o núcleo da questão. E aí eu fui sensibilizando, ele foi ficando mais vulnerável à análise, e eu disse: dá uma semana de tempo para esse desgraçado viver a vida dele, e tu vais experimentar uma semana te conectar com aqueles com quem tu te distanciaste faz tantas décadas. Ele reagiu, depois eu disse: então um dia, fiz que nem comerciante, um dia. Ele disse: tá, um dia tá. E sabe por que eu já estou aceitando? Porque esse cidadão, esse hipócrita, esse miserável, ele dizendo acerca do médium, ele é tão ruim que ele já está me causando mal. Eu ando sentindo uma dor no peito, uma falta de ar. Era um espírito cansado de sofrer. O mal-estar, ele não se dava conta que era o mal-estar dele, ainda atribuía ao médium. Aí eu aproveitei e disse: pois é, então abre mão desse companheiro, porque ele não está te fazendo bem. E aí fizemos os encaminhamentos. Quantos de nós temos uma ideia formosa que foi resultado de uma interferência espiritual de rara beleza? E quantos de nós maquinamos um comportamento que vai na vertente do ressentimento ou da culpa tóxica, teleguiado que somos ou que estamos por uma entidade malsã? O Espiritismo fala-nos, portanto, de que o nosso livre-arbítrio, ele é um processo de construção inalienavelmente nosso. Mesmo as injunções corpóreas, sociais, mesmo as injunções espirituais, elas são decorrentes de todas as minhas escolhas que eu venho fazendo ao longo da minha historiografia espiritual. Eu não sofro um espírito que se conecta comigo 40 anos, simplesmente porque ele achou graça de se conectar comigo. Ele é resultado da minha construção, e o grau de interferência circunstancial ou mais contínuo depende da forma como eu vou me recolocando no mundo, compromisso que eu tenho com ele para arrastá-lo de volta ao bem. O corpo que eu tenho, formoso, belo ou feio que dói, é resultado das minhas construções. E eu venho feio que dói para não vir belo e novamente fracassar. A alteração hormonal que eu trago no campo do pâncreas, no campo da tireoide, ela é decorrente igualmente do que eu fiz comigo, mesmo que essa diabetes seja uma diabetes infanto-juvenil, surja quando eu sou menino. Se surge como eu sou menino, é porque ela é minha de uma existência anterior, que perispiritualmente eu passei para o corpo. Então é o resultado da minha própria inconsequência que surge no corpo como resultado das minhas ações com o meu
próprio corpo anterior e chamando minha atenção para um novo sentido existencial. O que a vida quer de mim com um corpo feio, com um corpo belo. O que a vida quer de mim trazendo uma alteração hormonal. O que a vida quer de mim fazendo reencarnar numa cidade tão formosa e bela qual é a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. E o que a vida quer de mim quando você renasce debaixo da linha do Equador no sol de rachar a cabeça. O que a vida quer de mim quando coloca esse personal trainer do meu lado, a minha esposa ou meu esposo, num exercício contínuo de embelezamento espiritual. O que a vida quer de mim quando o ninho onde eu renasci é espinheiro. Ou ele é feito de espíritos graciosamente cúmplices com a minha vitória espiritual, com o meu caminho de espiritualização. O que a vida quer de mim. Porque tudo que tem a ver nessa existência tem a ver conosco. Nós somos o sujeito da nossa própria história, o que fez Jesus dizer a cada um segundo as suas obras. Mas somos reticentes e queremos transferir ou terceirizar as nossas responsabilidades, atribuindo ao corpo, atribuindo às influências espirituais, atribuindo às influências sociais, e nos abstraímos da nossa responsabilidade como se fôssemos vítima, e entramos por um descaminho perigoso, que é da vitimização, porque se eu sou vítima, eu não sou responsável, alguém o é. E aí eu fico numa posição de lamentação, de imobilidade, porque eu sou vítima. Não há vitimização a não ser para aquele que se vitima. Somos aqueles colocados no lugar certo, no país certo, na família certa, trazendo o corpo certo para refazer o seu caminho. Existencialmente você está aonde precisaria estar, com a indumentária que precisa de ter, para fazer a grande jornada evolutiva, com o melhor aproveitamento possível, nesta encarnação, no aqui, no agora e no seguimento do tempo, em função daquilo que você construiu no mundo espiritual. É verdade que quando Kardec vai analisar o planejamento, as nossas escolhas, ele sinaliza para algumas encarnações onde o espírito apenas reencarna para satisfazer seus gostos e desejos. E ao invés de se colocar ao lado do vício para suportar o vício, ele se entrega mediante os seus gostos e desejos para poder se entregar à devassidão. Os espíritos dizem a Kardec que essa encarnação, como deliberação do próprio espírito, falece de aproveitamento. E o espírito sofre as consequências depois que ele conclui a sua existência e vê que passou uma existência sem o aproveitamento necessário. Ele não se aconselhou. Ou daquele que escolhe, como diz Kardec, perguntando aos espíritos, não pode acontecer de alguém enganar-se quanto à eficiência da sua escolha, da sua encarnação, seu programa reencarnatório? Os espíritos dizem, sim, pode. Ele pode escolher uma existência que esteja superior às suas forças. Não é Deus colocando um fardo acima das forças, é o espírito escolhendo uma existência que está além da sua possibilidade. E diz ainda os espíritos, na mesma resposta à questão 269, ele pode escolher uma vida ociosa, fútil, o que vai lhe ensejar experimentar os resultados, para que ele depois possa refazer com uma nova escolha. Porque somos espíritos que, quando fazemos a nossa programação, podemos fazer aconselhados. Se estivermos muito doentes, alguém que nos ama, nos tutelando, opta por nós, e o planejamento em curso se estabelece em função da tutela de espíritos que nos amam profundamente e programa a nossa encarnação, e a gente vem, às vezes, num corpo disforme, vive alguns anos, vive alguns dias, sai do corpo e não planejou aquela encarnação. Ela é compulsória, expiatória e patrocinada pelos benfeitores espirituais. Mas há escolhas que podemos fazer alienada de qualquer recomendação espiritual, por simpatia e para nos entregarmos aos nossos vícios. E depois culpamos a divindade. Mas se somos mais humildes, valemos-nos dos benfeitores e programamos a nossa existência reencarnatória. E fazemos dela o melhor aproveitamento que ela nos sugere fazer
no processo em curso em que estamos. Portanto, a existência tem essa perspectiva. Nós temos um horizonte que está apontando para além da morte, que antecede o berço. O sentido existencial da nossa vida não termina com o corpo, muito embora a celebração de um ciclo biológico se feche com o corpo, sim. Mas a vida não se extingue e as escolhas estão inerentes àquilo que eu fiz de mim mesmo e àquilo que eu vou fazendo ou refazendo no caminho da própria encarnação, porque estamos a todos os dias refazendo o nosso próprio destino, refazendo o nosso próprio caminho, porque o nosso livre-arbítrio é capaz de reprogramar a nossa existência para melhor ou subtrairmos o nosso planejamento, empobrecendo o aproveitamento dessa encarnação. Talvez seja por isso que Ivone Pereira tenha feito essa produção tão momentosa, tão impressionante, não obstante o seu compromisso fosse com memórias de um suicida. Talvez isso aconteceu com Chico. A sua trajetória não era para publicar 400 e poucos livros, numa psicografia inigualável. No entanto, o aproveitamento da encarnação falo com que ele amplie a nós outros, quantos de nós às vezes perfilhamos um filho, um espírito que não estava vinculado a nós, mas o fazemos, ou então inviabilizamos a presença de um espírito e cerceamos a reencarnação, pensando só no acasalamento e de que filho dá muito problema e de que o mundo está muito hostil para a gente colocar filho no mundo. Ao invés de pensar que o mundo está precisando de bons filhos para poder mudar o mundo, a gente pensa egoisticamente que o nosso filho vai ser contaminado pelo mundo. Estamos assinando um atestado de falência do campo da educação parental e abrimos mão da paternidade e da maternidade, ou limitamos a 1, a 2, quando é melhor mesmo ser 8, como nós somos em casa. 8. Um adoece, vai para o hospital, qualquer bronca, tem muita gente para resolver o problema. A cumplicidade é muito grande. Minha mãe, quando precisa, ela pode escolher qual filho ela vai telefonar. E se alguém está no aperto financeiro, tem tantos. É muito melhor ser muitos, porque a gente pensa no pouco a curto prazo. Eu não estou dizendo que a gente vai ficar fazendo filho à torta e à direita, não. Eu estou querendo dizer que o que deve reger o nosso planejamento, a escolha do nosso planejamento reencarnatório, não pode ser o utilitarismo imediatista e pessimista, aonde a gente cerceia o nosso plano, aonde ajustou com o espírito que receberia ele. Ele vem como um neto atrapalhado, vem como um neto, às vezes, pela porta dos fundos. É melhor vir pela porta da frente. Dá menos trabalho, diz Joana de Ângeles, quando trata dessa questão numa mensagem, limitação dos filhos. Assim, nós nos encontramos com a nossa existência, com a clareza de que nós fazemos as escolhas e com a percepção de qual deve ser a nossa missão. Eu te pergunto, qual é a tua missão? Isso é uma coisa que nos intriga, porque todo mundo que se aproxima de alguém que pretensamente tem mais conhecimento ou que é médium, logo pergunta, qual é a minha missão? Pois eu vou fazer um transe pentecostal aqui e vou revelar a missão de todos a um só tempo. A missão de você é transformar-se, só. Nada mais do que isso. Você mudar. Nós ficamos esperando algo que catalise o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso narcisismo, de importante que é, e esquecemos do básico e do fundamental, que é nos transformarmos. E em se transformando numa reencarnação, que quase sempre traz prova, expiação e missão junto, não obstante tenha predominantemente esse ou aquele colorido, mas traz esses requintes, nós trazemos dentro do nosso repertório a missão de ser o pai de um filho difícil, que traz uma alteração neurológica, um filho especial, a missão de reconduzir uma esposa que eu a encaminhei para o despenhadeiro da aventura no passado, um esposo que eu traí e hoje eu não posso olhar para o lado, como viu um cidadão, com 70 anos, olha, um ciúme para demorar 70 anos, precisa ser muito doentio.
70 anos. A esposa me dizia: doutor, eu só olho para frente no carro, não posso olhar para o lado. Se eu olhar para o lado, por que você está olhando? 70 anos. E ela estava me dizendo isso na frente dele, e ele estava dizendo que ele efetivamente tinha cansado de ter ciúmes. Um homem bem apessoado, não obstante a idade, me dizia: eu, doutor, sempre vivi a vida mundanamente, mas um dia, já sem ela, eu quis ter família e eu precisava casar. E eu tinha tanto ciúme, que escolhi uma mulher bem feia para casar. Pense numa mulher feia. Pense mais. Mais um pouco. Eu vi, ela estava na minha frente. Eu sei que é cultural, mas para a cultura do Pará, ela era uma mulher horrível. Ele, por ser um homem belo, ele usava as mulheres e se descartava delas. Escolhia as mulheres mais belas, seduzia, depois de usá-las, vingava-se, descartava-se. Num problema psicológico que a psicoterapia deu ensejo a que ele descobrisse com 7 anos, ele viu o pai traído pela mãe com o melhor amigo do pai. Aquela cena foi tão marcante do melhor amigo do pai traindo com a sua mãe, que ele sepultou no esquecimento para sobreviver. A ideia de olhar uma mulher na posição da mãe, estabelecer um ato desse, vai contra uma cultura criada que às vezes é muito hostil com a mulher, porque lhe exige demais. Ela não pode falhar, como que? E a partir daí, ele criou um processo de colisão com o sexo feminino. Todas as mulheres não prestavam. E a despeito de fazer toda a sua trajetória se vingando da mãe, através das mulheres que ele abandonava, quando casou, ele não conseguiu silenciar o ciúme. Se não trabalhasse o ciúme agora, ia trabalhar o ciúme na próxima existência e muito provavelmente vivendo ao lado da mãe, que deveria, como copartícipe da forma como ele introjetou pelo processo da convivência, da educação, pelo processo psicológico, como ele introjetou aquela cena, essa mãe tem uma contraparte nesse ciúme mórbido que passa de uma vida para outra e que a morte não mata com a morte do corpo. Somos aqueles, portanto, que estamos recolocados dentro da vida para reescrever a nossa história, porque tudo tem a ver conosco. E a nossa missão fundamental é nos transformarmos. E ao lado dela, desenvolvermos outras atividades que fazem parte do script, mas que são consequências dessa primeira, que é pré-requisito para todas as outras. Enquanto eu procuro vislumbrar a minha missão na Terra, eu estou esquecendo da vassoura e estou esquecendo de começar a fazer a minha mudança interior, que começa sempre singelamente com um macacão, com uma vassoura e com um tamanco. Na medida em que eu dou-me conta disso, o Espiritismo se nos assinala de que efetivamente a nossa vida vai ser um grande desafio, como está lá no Céu e Inferno, na comunicação de Marcelo, quando ele vem e vive o sofrimento ensinando missionariamente para os outros que viviam com ele na mesma enfermaria. E ele pedia medicação para que ele não pudesse, com os seus gemidos, incomodar os outros enfermos. E quando ele sai do corpo, evocado na Sociedade de Paris, ele diz que ele tivera uma longa vida de sofrimento, igual àquela, expiatória, e que naquela ele estava concluindo e aproveitou para fazer daquela expiação uma missão conjugada, ensinando as pessoas a resignação e a obediência. Porque quando pensamos em missão, pensamos em grandes coisas. Mas uma grande missão não está no muito, está na fidelidade que eu faço no pouco. Por isso, é de bom tom que possamos alinhavar o nosso pensamento nessa perspectiva espírita para entender que o nosso processo existencial evoca uma missão de nos transformarmos e nos coloca dentro de um palco onde nós temos alguns papéis para desenvolver. Papel de pai,
de filho, de irmão, porque é também faz parte da nossa missão, exercitarmos a gratidão como os nossos filhos. Às vezes parece que os pais só cumpriram o dever, a gente segue adiante. Não tem uma nota de ternura para com os pais. E os pais estão sequiosos. Eu vivi uma experiência, me permitam colocar essa experiência, porque ela para mim foi muito marcante, para avaliar o quanto de tamanho tem essa relação, que tem que ter mão dupla. Um irmão meu foi baleado em Belém, e eu fui dar a notícia para minha mãe. E quando eu soube, a minha irmã estava indo para o hospital, ele fora baleado, num assalto, e eu disse... E a mamãe, ela disse, não, eu já mandei desligar o WhatsApp, porque a minha mãe é completamente plugada em tudo, muito embora tenha 89 anos. Ela é plugada em tudo. Eu mandei desligar o WhatsApp. Aí eu fui para dar notícia para ela. Ela é parkinsoniana, tem uma boa idade, portanto. Eu cheguei à tarde para dar a notícia e estava na televisão noticiando o assalto, mas sem dizer quem era. E aí eu fui, e como eu sou um cara experiente, escolhi o momento certo para dar a notícia. Quando ela levantou um assunto dizendo, meu filho, você sabe a história daquela sepultura que estava perdida? Sim, mãe, o que tem? Não, a sua irmã encontrou. Aí eu entrei, mãe, quem é que está na verde para aquela sepultura? Vocês vejam que eu tenho competência, né? Ela disse, é lógico, meu filho, que sou eu. Eu disse, pois é, mãe, que eu queria que ela dissesse isso, né? Pois é, mãe, o Cerejo é meu irmão, o Cerejo quis furar a fila e quase, mas está bem já. Ela, como assim? Não, porque eu não digo assim, teve um assalto, teve um baleamento, aí ela não chega no final da história, ela morre antes, né? Eu disse o final e já está tudo bem. Mas como assim? Aí eu disse, não, foi um assalto e tudo. Então esse está na televisão, eu digo, provavelmente, mãe. Mas ele já está fora de perigo e tudo, está sendo operado e tudo. Tá no... Aí ela ficou me olhando, e aí eu peguei, depois de um tempo, eu já ia embora. Eu ia para o hospital, vê-lo, né? Aí quando eu levantei, eu olhei que ela estava diferente. Eu disse, bom, essa não está acreditando em mim não, né? Ela disse, meu filho, depois que a gente vai ficando velho, a gente desconfia de tudo, porque agora vocês começam a me esconder as coisas. Eu digo, não, mãe, não é isso. Peguei o celular, liguei. Ele tinha sofrido uma intervenção troncular para fazer uma intervenção cirúrgica, não sofreu anestesia geral. Falei com o irmão, disse, olha, põe aí o Cerejo para falar com a mamãe que ela não está acreditando. Aí ele falou com ela, eu digo, posso ir? Posso. Aí eu fui achando que tinha feito o máximo. No outro dia o meu irmão chega, mas poxa, como é que tu dá essa notícia assim para a mamãe? Eu digo, assim como? Ela disse que tu estavas diferente. Mas como diferente? Tu ficastes, parece... bife, rodando de um lado e para o outro, para a cama, para a cadeira, para a cama, para a cadeira, para a cama, eu fiquei, aí eu me dei conta que eu estava tenso, nervoso, aí eu sentava do lado dela na cadeira, ia para a cama dela, depois sentava na cadeira, esperando o melhor momento. Ela me disse que te ofereceu um café e tu não aceitaste. Eu digo, não aceitei o café. Ela disse que tu sempre os aceitas. E ela disse que tu a beijastes, mas tu não destes a testa para ela beijar. Então eu tenho um ritual, eu chego, beijo, dou a minha testa para ela beijar e beijo a testa dela. É uma relação. Eu só dei um beijo, economizei 50% naquele dia pela tensão. É assim os nossos pais. Há que se ter missão nessa cumplicidade, porque um gesto faz a diferença. Para um avô, para uma avó, que a gente passa ao largo, há que termos esse cuidado sob pena de perdermos a oportunidade de exercer essas micromissões, que estão embutidas no nosso projeto existencial dessa vida, e que dependem das nossas escolhas do aqui e do agora, não do lá então ou do a posteriori, é do aqui e do agora. Escolher poder exercer a missão de ser espírita na casa espírita, sem a preocupação de que eu vou ser o dirigente. Todo ser que quer ser muito dirigente é o trabalhador que não está pronto. Mas aquele que diz, olha, eu estou pronto, quando tiver um mutirão me chame, esse está pronto. Ser o aplicador de passe que seja anônimo,
mas é incomparável a energia com que ele dá. Seja um entrevistador, ele não precisa ter o cargo de gestão da casa espírita, mas em sendo um entrevistador, que ele ouça com os corações, com o coração, e possa auscultar a alma do outro e às vezes não dizer nada, porque há situações que não cabe dizer nada, o silêncio é a melhor resposta para alguém que perde o ente querido, e às vezes um abraço no final é o suficiente para dizer: estou com você. Essa pessoa jamais vai esquecer do abraço que ela recebeu, mas não vai assimilar um discurso que você der. Você exercendo a sua micromissão dentro da casa espírita, engajado na sua missão de autotransformação, no exercício de um projeto através do qual você está respondendo à vida aquilo que a vida quer de você. Por isso, Tagore tem muita razão. É necessário, para que possamos encontrar o divino, o céu, é preciso encontrar-se. E eu só me encontro quando eu te encontro. É o amor ao próximo como a si mesmo. O capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro é amar o próximo como a si mesmo. Mas a gente não é o capítulo amar o próximo, não é o capítulo amar o próximo. É o próximo como a si mesmo. Nós mutilamos o título do capítulo, que dá todo o sentido existencial de que eu sou com você como eu sou comigo. Então é necessário que eu possa resgatar-me através da relação com você, valendo-me de você para que eu me veja como espelho, mas seja capaz de, em me amando, amar-te por você ser você mesmo, amar o outro pelo outro. Nesse processo, portanto, que é bem diferente de eu fazer uma caridade estudada por culpa, aí eu faço a caridade para o outro, mas eu não tomo parte na caridade. A minha ação é uma ação estudada, ela é quase profissional. Uma caridade que não tem energia, que não tem afetividade, porque não tem quem se dá. A pessoa dá alguma coisa, mas não se dá, não vai junto. Amar-se sem nenhum narcisismo, no relacionamento com o outro se encontrando, para poder, em se amando, necessariamente amar o outro como você a si se ama. E nesse processo de encontro, aí está a grande escolha que o Espiritismo nos propõe, que é o encontro pela caridade, no qual eu diviso a divindade. Porque é na relação de duas pessoas que se encontram que o divino se faz presente. O divino não é algo que está num lugar, como bem ontem o nosso amigo Haroldo fazia seu alinhavo, fazendo menção ao fluido cósmico universal, como sendo aquilo que mais poderia se aproximar da divindade que empapa, imanente, transcende o universo. O divino, ele é encontrado quando o amor se congraça numa relação de encontro. Eu encontro ele. Ele é resultado desse encontro. A nossa missão é, em nos encontrando, nos amar. Em nos amando, amar o outro. Em amando o outro, encontrar o céu da divindade na nossa relação. Um outro que é diferente de mim. Um outro que é desafiador, porque às vezes é alguém encrencado. O outro que às vezes não cheira bem. O outro que às vezes é um parente difícil. O outro que às vezes é o assistido. O outro que às vezes é aquele a quem nos amamos porque nos ajuda. O outro. A proposta de Tagore, portanto, nesse viandante que procura a divindade, ela se configura nesse tripé da tradição judaica e que Jesus tem a experiência de poder atualizá-la vivendo a teoria. Amar a Deus sobre tudo e amar-te do mesmo jeito que eu te amo. Procurei-te desarvorado e triste pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Cobri os meus sonhos de angústia, dilacerando todas as minhas tentativas em vãos movimentos para te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz e tombei vencido. Defrontei-me um dia com 2 estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada e amei-a. A sua voz sem palavras e a música da sua necessidade
fizeram-me encontrar nós três, o próximo, a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não cesses de cantar, ó brisa ligeira que passeias pelo vale, nem interrompas o teu curso, ó água transparente do regato. Toda a musicalidade que embala a natureza faz-se partitura para que o cantor destrave a voz da sua garganta e inunde o mundo de harmonias. Muito obrigado.